How the world don't move to the beat of just one drum. What might be right? Think it over. Think it over. Yo, what's up? Galera, vou contar pra vocês algo que aconteceu comigo hoje ou no dia que eu estou gravando esse vídeo. Então se você tá vendo, no caso, amanhã, então aconteceu comigo ontem. Hã? Bom, eu acho que muitos de vocês já foram vítimas de assalto se você mora numa cidade grande, ou talvez se você também mora numa cidade pequena do interior, também não tá livre de ser assaltado. E aqui na cidade de Salvador, capital da Bahia, capital, cidade do Carnaval, eu já fui assaltado 4 vezes. Não, 3 vezes. 3 vezes porque, na verdade, uma delas foi uma tentativa de assalto. E como o título desse vídeo fala, eu enganei o assaltante. De que forma? Foi assim, estava eu lá no terminal, na minha, sem fazer mal a ninguém, na fila esperando o ônibus, que por sinal sempre vai cheio, né? E logo ali eu comecei a observar que haviam 4 rapazes na fila se comunicando assim de uma forma um tanto estranha, né? Com olhares, fazendo alguns sinais, gesticulando de alguma forma. Então eu percebi que alguma coisa estava errada, mas até aí não tinha como eu apontar o dedo e dizer: você é um assaltante. Por favor, abandone esta fila. Não, eu não podia dizer isso, infelizmente. E também eu não tava ligado que eles iriam assaltar. Tipo assim, eu sabia que alguma coisa estava errada, mas não tinha me tocado na possibilidade de eles assaltarem aquele ônibus que eu tava esperando junto com as outras pessoas para entrar. Mas aí, beleza, o ônibus chegou, todo mundo entrou no ônibus, demorou cerca de uns 5 minutos para que todas as pessoas entrassem, e daí eu percebi que eles também entraram. Mas até aí, tudo bem. Assim, esse terminal onde eu estava é conhecido justamente por conta desses assaltos relâmpago dentro do ônibus, porque ele fica numa região que favorece a fuga dos assaltantes, no caso. Mas enfim, estávamos nesse trajeto lá, onde eu estava vendo a galera dentro do ônibus, e só quando o ônibus estava realmente já no seu trajeto, e assim eu não podia descer, eu comecei a perceber que eles dentro do ônibus tinham lugares vagos ainda para alguém sentar, mas nenhum dos 4 sentaram. Eles ficaram ainda se olhando, fazendo alguns sinais com a mão, apontando para algumas pessoas, percebendo quem estava com o celular na mão, quem parecia ter dinheiro, quem estava com algum relógio que eles pudessem querer, talvez, e sempre se comunicando, fazendo sinais, apontando, tipo, não chegaram a apontar para mim não, mas acho que eu não tenho cara de quem tem dinheiro, na certa, então eles não apontaram para mim, mas apontaram para algumas pessoas dentro do ônibus que aparentavam ter dinheiro, e algumas outras que estavam de fato com o celular na mão, como a gente diz aqui na Bahia, estavam vacilando. Mas enfim, quando eu finalmente me liguei nisso, eu já não podia mais descer do ônibus, então eu já sabia que eles iriam assaltar, então agora era apenas uma questão de tempo. Então lá estava eu dentro do ônibus, estava mais ou menos no meio do ônibus, e como eu percebi que já iam assaltar mesmo, não tinha mais para onde correr, eu não podia pular a janela e sair correndo, então eu resolvi apenas ficar calmo e esperar o que ia acontecer nos próximos segundos e tentar passar despercebido. E foi o que eu tentei fazer. Keep calm and enjoy the robbery. De repente, assim que eu terminei de pensar isso que eu acabei de contar pra vocês, eles meteram um assalto. E eu, como havia prometido que ia ficar calmo, sossegado na minha, assim me mantive. Fiquei ali calmo. E eles lá com aquela violência, aquela truculência toda, começaram lá no início do ônibus, onde ficam os idosos. Algumas mulheres também estavam lá, se eu não me engano tinha até uma grávida. E aí elas começaram a entrar em desespero, algumas choraram, uma mulher inclusive até desmaiou. Algumas começaram a gritar histericamente, desesperadamente. E muitas pessoas, com as outras pessoas gritando, começaram também a ficar desesperadas, e eu lá, na maior parte de já, como se estivesse assistindo um filme no cinema. E de fato, meio até que parecia que eu estava assistindo um filme, porque eu nunca tinha visto aquela situação, nunca havia sido assaltado daquela forma. Eu nunca fui assaltado daquela forma, né? Porque como eu falei, eu realmente enganei o assaltante, e eu já vou contar pra vocês como foi que eu fiz isso. Daí, num determinado momento, eu percebi que eles não estavam armados, né? Apesar de estarem dizendo que estavam armados. Porque o que meteu o assalto lá na frente do ônibus começou a aterrorizar as mulheres lá na frente, né? As senhoras idosas lá na frente também, alguns rapazes estavam sentados na frente também. E daí ele começou a falar pro que tava lá no fundo, porque sempre é assim, né? Um fica no meio, um na frente, outro no fundo. Aí ele começou a gritar pro cara que tava lá no fundo: traz a faca, traz a faca! Ele não tinha faca nenhuma. Mas a questão nessa hora é você fazer as pessoas acreditarem que você tá com a faca. O marketing é a alma do negócio. Então, se você tá sem faca, se você tá sem arma nenhuma, você pode simplesmente fazer com que as pessoas acreditem que você está armado, e aí o assalto vai ser bem sucedido. O que eu mantive na minha cabeça naquele momento foi o seguinte: assaltos a ônibus geralmente duram apenas alguns segundos, até que eles roubam o que tem que roubar, ou não conseguem roubar aquilo que eles não conseguem roubar e saem correndo. Afinal de contas, tem que ser rápido, afinal tem muito ônibus para roubar, muita gente ainda para perder os seus pertences, então eles têm que correr, senão não conseguem fazer a corrida do dia, né? Uma jovem senhora que estava sentada na mesma fileira que eu, só que do outro lado do ônibus, até desmaiou, passou mal, e a galera depois tentou ajudá-la. E eu ainda me mantive calmo, porque eu sabia que, afinal de contas,
os 10 segundos de assalto não iam ser suficientes para que ele chegasse até mim. Mas eles chegaram. O mesmo engraçadinho que meteu o assalto lá na frente foi tentando assaltar todo mundo que estava vindo na sequência, e aí daí ele chegou até mim. E aí é que está o segredo de como eu enganei o assaltante desta vez, meus amigos. Ele chegou pra mim também com toda aquela mesma violência com a qual ele tinha abordado as pessoas na frente. Daí, já que ele tava com todo aquele desespero, então eu fingi que eu também tava desesperado e comecei a tentar abrir a minha mochila de uma forma rápida, sem conseguir abrir direito, fingi que o zíper tinha emperrado. Depois que eu consegui abrir finalmente, acho que eu até quebrei o zíper da minha mochila, eu abri a mochila com toda a truculência também, comecei a procurar como se estivesse procurando o celular, e o celular no meu bolso o tempo todo. Mas mesmo assim eu continuava a procurar aquele celular como se não houvesse amanhã, abria cada compartimento da mochila, abria até o que não era compartimento da mochila. Daí eu tive a brilhante ideia de pegar o case dos meus óculos escuros e entregar pra ele como se estivesse dando a ele algo valioso. Só que ele evidentemente não caiu nessa, né? Daí eu coloquei o case novamente dentro da mochila e continuei procurando em todo o compartimento, tirava caneta, tirava estojo, tirava caderno e nada, e ele lá naquela violência toda: eu vou levar sua mochila, eu vou levar sua mochila. E o meu celular no bolso o tempo todo. Até que finalmente, quando ele viu que ele realmente não ia conseguir encontrar o meu celular ali, ele desistiu de mim e roubou a moça que estava do meu lado, e eu acho que ela deve estar com raiva de mim até hoje, porque levaram o celular da coitada. Mas o meu não conseguiram levar! Agora me pergunta qual celular eu tenho. Meu celular é isso aqui, pessoal, e foi por conta disso aqui que eu fiz o assaltante de besta e não deixei que ele levasse o meu celular, o meu brilhante celular. Se antes fosse um iPhone 7 pelo menos, na teoria valeu a pena. Mas o que aprendemos disso? Valeu a pena eu ter feito aquelas aulas de teatro, porque ele realmente acreditou que eu estava desesperado procurando meu celular. Mesmo não sendo um celular tão caro assim, foi bom eu não ter deixado ele levar, porque afinal de contas, primeiro, eu sabia que ele não estava armado, né? Então não ia ter consequências tão sérias assim para mim. Se bem que ele poderia estar armado de todo modo, né? Mas eu acho que valeu a pena dessa vez. Lembrem-se de que eu não estou dizendo para vocês reagirem a assaltos, e eu não considero isso que eu fiz uma reação a um assalto. Eu apenas percebi que eles não estavam armados, então eu tentei enganá-los da forma mais convincente que eu podia fazer naquele momento, para que ele perdesse o tempo e não desse tempo de me assaltar. Porque, como eu falei pra vocês no início, assaltos a ônibus apenas duram o quê? 10 segundos? Então se você fizê-lo perder tempo ali procurando o celular, fingindo que você não sabe onde tá, ele logo vai desistir de você e vai roubar outra pessoa que estiver do lado. Então, nesse caso, eu só lamento pra pessoa que estiver do seu lado, se você quiser fazer isso, no caso, né? E foi assim, meus amigos, que eu evitei que eu fosse assaltado pela 4ª vez aqui na cidade de Salvador. Muito obrigado por você ter assistido a este vídeo aqui do canal Pois Era Bolas. Por favor, não saia sem clicar no botão gostei, porque isso ajuda muito aqui na divulgação. E também se inscreva, caso seja essa sua primeira vez aqui no canal. Temos vídeos novos toda semana e seria um prazer pra mim tê-lo como espectador aqui do canal. Muitíssimo obrigado, vejo vocês no próximo vídeo ou na próxima história que eu preciso contar aqui do que acontece comigo na cidade de Salvador, cidade do carnaval, que por sinal tá prestes a começar. Então, bom carnaval se você curte carnaval, boa viagem se você sempre viaja no carnaval, ou boa ficada em casa se você fica em casa trancado jogando videogames enquanto o pessoal tá lá curtindo o carnaval. Muito obrigado, tchau!